Faz as Contas, um papo descomplicado sobre os cuidados com o seu dinheiro. Gente, o papo de hoje que não faz as contas vai ser sobre dinheiro versus comida. O que a gente faz na pandemia? A gente come e bebe, né? Tem mais nada pra fazer? Bruna! Oiê! Era, gente, que a riqueza acabou de chegar. Um minuto de silêncio. Brincadeira. Ai, Bruna, e aí, como você tá? Tô bem. A Bruna estava no programa com a gente segunda-feira e a gente falou do dinheiro versus alimentação. Tá aí, né, o preço das coisas, tudo muito alto, principalmente o arroz, todo mundo fazendo piadinha, mas é um assunto sério, né? Exatamente. A gente fazendo muitas piadas, mas assim, piadas à parte, realmente tá pegando pesado, porque é a nossa base, né? A cesta básica, ela depende do arroz. Então, eu acho que foi um impacto muito grande que as pessoas tiveram. Afinal, os nossos salários não estão crescendo tanto quanto as compras no supermercado. Pois é, Bruna, e aí fica muito complicado, porque assim, eu tava aqui, né, penteando o meu cabelo, colocando uma roupa pra vir pra essa live, e aí eu fiquei pensando, gente, na pandemia eu ouvi muitos relatos de pessoas que economizaram. Por quê? Balada não tem, você vai comprar roupa pra ir aonde? Então eu acho que muitos custos a gente conseguiu tirar, né, já cortar pra nossa economia. E aí a gente acabou focando na alimentação. Então, todo mundo pensando, cara, no meio dessa crise, tudo acontecendo, né? Vamos focar só na alimentação, que é o principal. Aí, aos 45 do segundo tempo, vem o aumento também do que é essencial no nosso dia a dia, que você falou. Arroz, feijão, a gente deu até nota da cebola. Tem outros alimentos, viu, gente, que a gente nem imagina. E aí eu te pergunto, Bruna, aonde vamos chegar? Eu não tenho uma bolinha de cristal, gente, mas isso daí é muito cíclico em relação à economia, né? Então lembra no começo da pandemia que todo mundo começou a ir atrás, por exemplo, do álcool em gel. O que aconteceu? O preço explodiu. O do arroz é muito parecido. Isso daí é aquela lei da oferta e da demanda. Quando tem mais gente querendo comprar e tem menos produção ou menos produto para vender, o pessoal vai lá e aumenta o preço daquele negócio, né, para querer ganhar. É aquela forma de você quer ganhar com um pouco que tem para vender. Então isso é muito normal e o inverso também é verdadeiro, né? Então, mas assim, não é só em relação ao alimento. O alimento especificamente, o arroz especificamente, por que agora o arroz foi a bola da vez? Porque a gente está naquele período da entre safra, então realmente a gente tem menos oferta em relação ao arroz. Então a gente está num período, todo mundo está consumindo mais, enfim, entrou um pouco da crise da pandemia, o aumento do dólar, porque todos os alimentos, enfim, todas as commodities, elas são calculadas em dólar, sim, apesar da gente viver no Brasil, porque precisa de um preço base, assim, para o mundo inteiro, né, em relação à negociação. Então tudo isso foi afetando. Aonde que vai chegar? Eu acho que a gente deve estar já no pico, né? Ai, mas assim, Bruna, nossa, será? Que medo. Mas o problema é que demora para que o preço diminua para o consumidor. Então a gente vai levar ainda uns 3, 4 meses aí para poder cair e voltar ao normal. Nossa, Bruna, e você falou do dólar, né? As commodities são os nossos produtos aqui, né? Do nosso país, e que se o dólar tá alto, é mais interessante a gente vender do que deixar aqui, né? Por preço de banana. Exatamente. Então a gente afinal, que lute? É a gente que lute mesmo? Essa frase é dos brasileiros? Exatamente. O brasileiro gosta de sofrer, né? A gente fica brincando. Mas coisas à parte, isso é muito interessante, porque a gente está falando de preço de arroz e isso serve para nós socialmente pensarmos em toda a estrutura. Toda vez que a gente vai votar em alguém, que a gente, independente do partido político, é muito interessante a gente entender a economia do nosso país, saber quais são as políticas que estão acontecendo e tudo mais. Eu falo que investimento é muito mais do que a gente saber só em colocar o nosso dinheiro e ganhar. É a gente entender do mercado como um todo. Isso pode mudar bastante coisa. Então, e essa live é justamente para isso, gente. Vocês que estão chegando agora, quando a gente fala de Bruna Aleman, economista, você já vai pensando, vou poupar dinheiro, vou investir. Não só isso. A Bruna, ela dá um parâmetro de todo o mercado, igual ela disse. A gente dá para economizar em tudo, mas a gente precisa ter essa visão macro para entender o que está à nossa volta. Então, Bruna, hoje que o papo é dinheiro,
e alimento, eu queria que você desse dicas, né? Porque, como você disse, é o principal do nosso prato, é o arroz e o feijão. Como lidar com isso? Se a pessoa estava juntando dinheiro, vai ter que parar agora, parcela supermercado, deixa de comprar, o que faz? Na verdade, assim, a gente basicamente quase ninguém vai conseguir deixar de comprar, né? Afinal, em muitas casas a gente sabe a realidade brasileira, que eles têm basicamente o arroz e feijão e olhe lá para colocar na mesa, né? Tá. Então, o que eu falaria, e seria uma forma mais inteligente? Como é base da alimentação e a gente não pode deixar de se alimentar, é a gente deixar de gastar em algum aspecto e tentar, por um tempo, manter esse preço. Não tem como a gente não fazer isso, né? Porque ninguém vai deixar de se alimentar. Quem puder trocar por outros produtos, às vezes que estejam mais em conta, tudo bem, mas o arroz é muito mais difícil de você conseguir fazer essa troca no prato brasileiro, né? Diferente, por exemplo, se crescesse o preço da carne vermelha, você vai lá e compra o frango. Né? Você consegue fazer essa troca. No arroz você não tem muito em relação a isso. Igual o Rafael aqui está comentando. Pelo amor de Deus, parcelar mercado por causa do arroz e feijão. Não, a gente não vai criar uma dívida em relação a isso. Muitos mercados também nem parcelam. A gente vai ter que assumir e em outros pontinhos nós vamos ter que tirar. Enfim, então, sei lá, eu estou gastando um pouco mais com restaurante, estou gastando mais com outras coisas, a gente tira um pouquinho dessas contas para a gente poder conseguir manter no arroz e feijão. Lembrando que vai ser momentâneo, né? Então a gente está enfim, todo mundo está comentando em relação ao governo, gente, independe de governo, tá? Isso daí são políticas externas, isso daí envolve dólar, isso daí envolve uma questão geral. O que eu falo para a gente entender de questões gerais é em relação de como a economia funciona, tanto só na política do Brasil, quanto na política do mundo inteiro, para que o preço esteja mais alto ou mais baixo. Agora, uma coisa é fato, viu, gente? A Bruna, ela tá com a gente um tempo e ela sempre ensinou aqui uma parada que isso entrou na minha mente e tem que entrar na sua também. Independente do mercado, da política, do país que a gente vive, como não sofrer com esses impactos? A gente sabe que o Brasil é um país, assim, de muita sorte. Eu vou falar sorte. Aqui não tem muitos desastres naturais, então parece que a gente não precisa fazer nada. Só fazer... Não vou falar palavrão, não pode. Então, o que acontece? O ideal, já que a gente mora aqui, que a gente precisa se precaver, que a gente não sabe o que vai acontecer politicamente, economicamente, é ter a reserva de emergência. Eu acho que nunca foi tão preciso uma reserva de emergência, né, Bruna? Igual nesse ano de 2020, cara. Sério, eu tô chocada. Cada hora é uma coisa. Exatamente. Nessa situação que a gente está vendo qual que é a importância disso, e as pessoas estão vendo a importância de economizar. Isso porque existem alguns países, se a gente vê países desenvolvidos, que as pessoas não economizam tanto quanto tem a necessidade do Brasil. Mas é exatamente por isso, os preços movem muito rápido, né? Então a gente tem tudo que afeta, tudo que tem um impacto lá fora, impacta nos preços aqui dentro, a gente tem muito produto importado, o real ele não é uma moeda muito forte. Que então isso, você real? Eu não sei o que existe? Porque tá coitado, né? Tadinho, tá valendo nada. Exatamente. Então tudo isso serve. Por que é reserva de emergência? Gente, deu aquela dor de barriga, não vamos entrar em desespero. Você tem dinheiro, aquele caixinha guardado, você consegue ficar mais tranquilo e sempre pensando, gente, a mente manda em tudo. Se a gente começar a entrar muito em desespero, entra em furada, entra em empréstimo, enfim, e acaba se endividando. A consequência sempre tá errada. E se você tem alguma pergunta aí relacionada a dinheiro, aproveita que a Bruna Aliman tá aqui. A gente tá falando de dinheiro versus comida, mas também pode ficar à vontade para mandar qualquer outra dúvida, né, Bruna? Enquanto a gente vai esclarecendo aqui, você vai mandando a pergunta. Mandar um salve aqui. Bruna, tá vendo aí os comentários aí, a galera mandando? Se você quiser mandar o pessoal tá começando. Uma pergunta. Governo baixou a liquidez do arroz, porque tá em alta. E dólar? Isso daí afeta muito mais. Não é tão simples a gente fazer, independente do governo, igual eu falei, não é tão simples a gente fazer mudanças assim, né? A estratégia, aparentemente, que está sendo é tentar controlar. Mas, assim, envolve um pouco da dívida brasileira, enfim, envolve tantas coisas que se a gente entrar aqui, a gente vai ficar até amanhã. Mas em relação
teve um ponto super interessante. Eles zeraram o imposto de importação e isso tende a segurar, sim, o preço do arroz. E isso é um benefício para toda a população, sim, para poder segurar essa inflação em relação ao produto, tá bom? Nossa, Bruno, você consegue imaginar a retrospectiva desse ano? Não, Vai ser um desespero. Olha que legal, uma pergunta aqui, ó. O Ricardo Louco, seguinte: onde deixar a reserva de emergência? Tá bom, porque as pessoas confundem. Na hora que poupa um pouquinho, já acha que tem que investir. Mas calma, que primeiro você precisa entender que esse dinheiro não pode ser só investido só, né, Bruno? Ele tem reserva, né? E onde que deixa ele? Exatamente. Na verdade, a gente investe sim, só que essa reserva de emergência, ela num investimento que ela vai render mais que a poupança. Na verdade, a poupança está negativa, né? Então, qualquer coisa está valendo mais que a poupança. Ai, gente, o meu dinheiro é poupança. Essas horas eu quero sumir da live. Então é assim, só que tem que ser em algum lugar que a gente tira reserva de emergência. Deu a dor de barriga, na hora você precisa do dinheiro. Então a gente chama em renda fixa. O mais famoso é o Tesouro Direto, que é o tesouro do Tesouro Público. Então você coloca o dinheiro lá e do dia para noite você consegue tirar. Não pense em ganhar dinheiro com a reserva de emergência. Só é para render um pouquinho mais do que ficar na sua conta ou vinculado a um CDB muito baixo, tá bom? Então esse é o principal. Mas tira da poupança. Poupança, assim, você colocar num tesouro e você deixar na poupança em termos práticos, você consegue tirar no mesmo dia, super simples, entendeu? Então legal. Vale a pena. Exatamente. Ô, Bruna, tem uma amiga, ela chama Babi, produtora do Mix Tudo. Inclusive, ela que achou. Ela me falou uma vez que ela colocou o dinheiro dela no Tesouro Direto, mas que o dinheiro dela tava caindo. Aí eu falei, gente, como assim o dinheiro tá diminuindo? Aí ela foi, Babi, eu tô mentindo, cadê Babi? Deixa ela comentar aí. Ela tirou o dinheiro. E eu acho que o meu medo e o de muitos brasileiros é justamente isso. Colocar o dinheiro, mesmo que seja renda fixa, e de repente ver ele cair, sabe? Aquele lance que a galera fala, ai, perdi tudo no investimento. Ai, perdi meu dinheiro. Isso dá medo, né? Não tem jeito. É muito difícil você ter uma perda no Tesouro Direto. Ele é um dos investimentos mais fixos e seguros que tem para isso. O que pode ter acontecido? Enfim, poderia estar vinculado a algum prazo, algum tempo, enfim. Tem várias questões em relação a isso, né? E outra, a gente não pode agir pela emoção. Então, assim, investir é realmente a gente ter um pouquinho do sangue frio e deixar o dinheiro lá. Imagina que investe em ações, por exemplo. Se ela cai num dia, você vai lá e tira. Você sempre vai ficar perdendo. Algumas coisas são um pouquinho mais longo prazo, você precisa esperar um pouquinho. Não age 100% pela emoção, não. E eu sempre vou te perguntar isso, Bruna, mas nesse momento, com arroz lá nas alturas, inflação, a gente nem sabe o que vem, se vem vacina, se a gente vai voltar a trabalhar. Aqui não dá pra saber de nada. Eu quero saber uma coisa só. É momento de investir? A bolsa tá muito louca? Ou não? É melhor ficar quietinho? Foi o que eu falei. Eu não tenho bolinha de cristal. Isso daí vai depender muito do apetite de cada um. A bolsa tem oportunidades. Em todos os lugares tem oportunidade. E na bolsa também tem oportunidades. Algumas ações que caíram bastante na crise, mas que são empresas sólidas, que a gente vê que tem um futuro e que vai ter uma recuperação muito boa, né? É muito você ver o institucional da empresa e qual que é o poder dela ao longo prazo, dela se desenvolver e crescer cada vez mais. Então, para quem tem um pouquinho mais agressivo, eu falo isso porque na bolsa você também tem chances de perda, tá? Então você tem que ser um pouquinho assim, você tem que estar com aquele, não pode ficar com o coração na mão aqui e agir por aquela emoção. Você tem que entender, tem que saber a ação que você está investindo, deixar seu dinheirinho lá e a longo prazo vai acabar valendo bastante a pena, tá? Ô, Bruna, estão falando aqui, tá vendo os comentários aí? Então, o Ricardo comentou, mas a taxa Selic não está baixa para deixar no Tesouro Direto? Exatamente por isso que eu estou falando somente a reserva de emergência. Reserva de emergência, o intuito não é você ganhar o dinheiro, mas se você colocar na poupança, você também não vai estar rendendo praticamente nada em relação àquilo. Então, na verdade, é para render um pouco do seu dinheiro, você ter uma segurança de uma renda fixa e você conseguir tirar quando você puder, entendeu? Então deixa lá reservado. A gente não está olhando só a taxa de retorno, nós estamos olhando segurança e a liquidez, que é você tirar quando você pode o dinheiro. É melhor que a poupança, sim, e muitas vezes melhor que qualquer CDB aí, enfim, que está colocado. Ai, meu Deus.
que tem de banco. É um caminho, assim, é muita coisa, né? É um universo. Exato, você entender disso. Exatamente. E eu acho que por conta de ser esse universo, que muita gente nem começa a estudar. Mas eu acho que dá para começar aos poucos, né, Bruna? Exato. Na verdade, essas perguntas que o Ricardo está comentando, foi muito alguns ouvintes de segunda-feira mandaram para mim